Se alguém tem alguma dúvida específica sobre o conteúdo, sobre alguma parte do conteúdo, ou se vocês querem já passar para a resolução, e daí conforme surgir alguma coisa, vocês vão me perguntando. Acho que pode ser assim, Sora. Tá. Pensando aqui, então, né, na atividade, né? A primeira questão aqui era, né, que eu tinha duas expressões, então, né, essa primeira e essa segunda, a gente tem que desenhar o circuito, ou seja, desenhar as portas lógicas, né, que compõem essa expressão, tá? Então, o que eu vou fazer agora é que eu vou ir ali para o quadro, tá? E aí, então, eu vou só parar de expor a tela dos exercícios em si, tá? Que daí vocês vão enxergar no quadro, eu vou ir copiando e daí a gente vai conversando, vai resolvendo. Só colocar para aparecer aqui para vocês o meu quadro daí. Tá, vocês estão conseguindo ver o meu quadro, pessoal? Sim. Sim? Beleza. Deixa eu passar para cá, então, tem as canetas. Tá. Então, o primeiro circuito, vou escrever aqui, é A negado, end com B, end com C e end com tudo com A mais D. Aí isso aqui é tudo negado também, tá? Então, assim, se vocês lembram lá o primeiro passo que eu falei, né? Seria a gente fazer só primeiro uma porta básica, né? Meio que um resuminho assim de como vai ser para depois a gente fazer o resto do sistema, tá? Então, né, o que eu faria? Bom, aqui a gente tem, ó, uma porta end, uma N, no caso, né? Deixa eu ficar para cá que eu acho que é uma end de ABC e outra E com end com essa expressão aqui. Então, é isso que eu vou desenhar, tá? Uma coisa que eu falei para vocês cuidarem um pouquinho, que quem já me mandou os exercícios, é no desenho da porta lógica, tá? Que estavam desenhando a porta lógica, a porta OR, ela é tipo, ela é redondinha aqui e redondinha aqui assim também, tá? Aí o pessoal tá desenhando tipo um triângulo, tá? Então prestem atenção, é assim. E já a porta end, né, ela é retinha aqui e aqui ela é um meio círculo, tá? Então, o meu desenho não é a melhor maneira de vocês verem também, porque eu não desenho assim lá essas coisas, mas se vocês olharem lá no muito sim, né, vocês vão ver como é desenhado bem certinho, só pra gente representar de forma correta as portas lógicas, tá? Bom, então primeiro, né, eu desenharia uma porta end, que aqui, né, eu ia colocar A negado, B e C, e aqui eu colocaria A mais D, tudo negado, tá? Então, a gente poderia, né, desenhar primeiro isso só para a gente ter uma noção de como vai ser o resto do circuito, tá? Então, ó, aqui, ó, eu tenho que colocar, né, outra porta end, né, que represente A negado, B e C, e aqui eu tenho que colocar essa expressão. Alguém sabe, né, que porta lógica a gente pode fazer com essa expressão aqui de baixo? Uma das portas que a gente viu, então, na sala. Vocês lembram que eu mostrei a porta NAND e a porta NOR, né? Será que essa expressão aqui não é igual a nenhuma dessas portas? E aí, pessoal? Essa porta aqui é da porta NOR, né? Então aqui, para resumir essa expressão aqui, eu poderia só colocar uma porta NOR, tá? Deixa eu só aceitar aqui. Certo? Então, vamos desenhar o resto do circuito, né? Então, ó, aqui eu vou colocar uma porta END de 3 entradas, tá? Com A, B e C, sendo que o A vai ser negado, então eu tenho que fazer a negação dele antes. E aqui embaixo eu posso só colocar uma porta NOR, né? Porque a gente tem aqui, ó, primeiro a porta OR, né? E depois ali a negação, tá? Eu vou desenhar com corzinhas separadas, eu acho que daí vocês veem cada partezinha do circuito. Bom, vou só colocar as letras aqui, as entradas, então a gente tem A, B, C e D. Aí, ó, essa parte aqui do circuito eu vou desenhar de azul, tá? Então, eu vou desenhar uma porta end aqui.
Aí, ó, as entradas vão ser A negado. Então, eu vou pegar aqui e fazer a negação do A. E aí, ó, B. E C. Então, beleza, ó. Vamos analisar o que eu desenhei aqui, ó. Aqui a gente tem A e eu neguei. Então, a expressão que eu vou ter aqui, ó, vai ser A negado. Aí aqui eu vou entrar B e aqui vai entrar C. Então, a expressão que eu tenho aqui é A negado, end B, end C. Tá? Então, essa minha primeira parte aqui eu já tenho, certo? Vamos desenhar agora a segunda, então. Opa, deixa eu tirar o mouse aqui para ficar aqui. Então, agora eu vou desenhar essa porta aqui de baixo, ó, aqui, como eu falei para vocês, pode ser só uma porta NOR, né? Que é aquela porta lógica nova, digamos assim, que a gente viu, que não é uma das portas lógicas básicas, mas que a gente viu nessa aula, tá? Ou eu poderia desenhar também uma porta OR e depois fazer a negação dela, tá? Vou desenhar direto a NOR. Então, ó, vai ser de A. Então, eu vou pegar o A aqui. Com D. Então, aqui está entrando o A. Aqui está entrando o D. E a minha saída aqui vai ser A ou D e tudo negado. Tá? Então, agora eu também tenho essa segunda parte da expressão. Tá, pessoal? Então, agora eu tenho essa, e daí agora sim é só desenhar o resto aqui, que no caso seria essa porta end, né, que vai juntar os dois. Então, não é que eu já tinha desenhado ali, então agora eu posso só desenhar a porta end aqui. Só tô, pra quem tá entrando agora, eu tô resolvendo o exercício 1, tá? O primeiro ali que eu estou só desenhando aqui como fica o circuito. Tá? E se a gente fosse avaliar a expressão final, aqui ia ser uma end dessas duas, né? Então vai ser uma end de A negado, end B, end C, e daí o end de tudo isso aqui, que é A mais D, tudo negado. Certo? Então é assim que a gente representaria, né, esse primeiro circuito aqui. Alguém tem uma dúvida, alguma pergunta em relação a isso aqui? Todo mundo tinha entendido mais ou menos como fazer, tinha conseguido? Acredito que sim, senhora. Certo, qualquer coisa vocês vão me perguntando. Tá, então esse aqui é o circuito 1.1, tá? Eu vou passar para 1.2, deixa eu ver se eu faço lá. Eu vou desenhar um pedaço aqui e um pedaço lá, tá? Que daí eu já consigo deixar esse aqui na tela e vocês podem ir olhando. Tá? Então, essa aqui é a expressão do nosso exercício 2, tá? Que é tem os colchetes aqui, né? A gente tem D ou A ou D, e daí E, C, tudo negado, daí depois uma porta end ainda com E. Então, se eu fosse fazer só a primeira representação inicial, eu faria uma porta end aqui, ó. Tá? Então, aqui eu colocaria E, e aqui eu colocaria todo aquele resto de expressão, né? D mais A mais B, C, isso no encaixe. Tá? Então, acho. Pode deixar. Essa parte do E aqui é fácil, né? Já tá pronta, então eu teria que só montar todo esse circuito aqui de cima, né? Que vai ser a partezinha mais complicada, então. Então, o que a gente poderia fazer primeiro, ó? Eu posso fazer aqui ó, uma porta OR de A ou B, tá? Aí dessa porta OR, né, a saída dela vai entrar numa end com o C aqui, tá?
Aí depois tudo isso vai ser negado, eu vou ter outra porta OR com o D, e enfim essa end aqui, tá? Então é só a gente fazendo por passos, tá? Vamos fazendo uma portinha, daí vamos ir ligando e assim por diante. Eu vou fazer ele daquele lado, então deixa eu colocar as minhas entradas aqui. Pessoal, eu não vou colocar a entrada B, porque a gente não está utilizando B aqui, tá? A gente está utilizando A, C, D e E, então eu nem vou escrever B ali. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vai ser só essa porta hora aqui, ó, tá? De A mais D, tá? Então vou desenhar aqui uma porta OR. E vou ligar, ó, A e D. Tá, então, ó, aqui eu desenhei ali uma porta OR, tá? De A e D, e aqui eu vou ter, então, A mais D. Beleza, já temos essa primeira parte, tá? Agora, ó, a gente tem que fazer um end disso ó, com o C, tá? Então, tem que fazer essa expressão aqui de baixo. Então, eu vou colocar uma porta end ali agora, tá? Então, ó, aqui qual seria a nossa saída, né? Seria A mais D. Opa. A mais D e end com C, tá? Então, eu tenho essa parte aqui. O que eu teria que fazer agora? Só negar tudo isso, né? Então, o que eu posso fazer? Ou eu posso colocar uma porta NOT aqui depois, ou eu já poderia desenhar direto a NAND, né? Se eu só desenhasse a bolinha ali no final da negação, que nem eu desenhei aqui na Nora, ó, tá? Também vale, então tanto faz. Eu posso desenhar a porta NAND, como eu posso só desenhar aqui a porta NAND, tá? Então eu vou desenhar uma porta NOT no final, então eu estaria fazendo toda essa expressão aqui, ó, pessoal. Talvez eu não tenha espaço aqui para desenhar tudo depois. Eu vou puxar para cá. Tá, então, ó, desenhei a porta NOT aqui, então aqui eu vou ter A mais D, end C e tudo isso negado, tá? Então, beleza, eu tenho essa parte aqui. Aí, olha o que eu preciso fazer agora, né? Eu só preciso fazer, então, uma porta OR aqui com a letra D, tá? Então, vou fazer de assim, mais coisa agora. De roxo aqui. Eu vou desenhar mais aqui para baixo, tá, pessoal? Porque vai me faltar espaço desse lado do quadro. Mas, ó, eu vou desenhar, então, aqui uma porta OR. Ó, então, esse OR vai ser de toda essa expressão aqui que eu já construí antes. E de D, tá? Então, vou puxar daqui, na real. Tá, então, ó, o que eu tenho aqui, ó, vai ser D mais toda aquela expressão lá, ó. A mais D, um end com C, né? Tudo isso negado. Tá? Então, eu tenho agora né, toda essa primeira parte da expressão aqui, ó, que é essa minha entrada aqui, tá? Que é essa entrada aqui que eu tinha visto. Então, agora eu só preciso fazer o resto aqui, que é essa minha porta end aqui, né? E colocar o E ali também. Então, agora eu vou desenhar uma porta end aqui. Então, ó, uma das minhas entradas vai ser a variável E, que está aqui, ó. E a outra vai ser toda aquela expressão lá. Tá? Então, vejam, ó, aqui a gente vai ter um E com end, né, com toda essa expressão. D mais A mais D, end com C, tá? Conseguimos montar esse circuito.
Só lembrando que tem mais de uma maneira de tu montar isso, tá? Tu pode utilizar, por exemplo, aqui eu poderia utilizar uma porta NAND ao invés de usar AND depois a NOT, tá? Aqui também, tá? Nesse primeiro aqui, eu poderia, por exemplo, em vez de desenhar essa porta lógica aqui, tá? Eu não precisaria dela, eu poderia colocar todas essas aqui, ó, tá? Eu poderia desenhar aqui uma porta AND de 4 entradas, aí colocar A negado, B e C, e só colocar essa outra aqui, tá? Então, tem mais de uma maneira da gente desenhar isso, tá? Não tem só uma maneira, não precisa ser só exatamente desse jeito que eu fiz aqui, tá? Só tem que representar um circuito ali no final, tá? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida aqui nesse desenho? Tudo certo? Pessoal, me digam sim, pelo menos, que daí eu posso continuar. Sim, senhora. Tá tudo tranquilo, senhora. Tá bom, tá? Só vamos falando, senão eu fico falando sozinha aqui, tá? Eu vou apagar o 1.1 e vou deixando ele ali por enquanto, que daí depois a gente apaga. Tá. Eu acho que vocês estão com os exercícios aí, porque daí eu não vou ficar expondo na tela, tá? Mas eu vou desenhando aqui no quadro também. Agora é o exercício 2, que é aquele exercício de desenhar as formas de onda, tá? Então, primeiro eu só vou copiar a forma de onda aqui, e daí depois eu... Bom dia, Anthony, tudo bem? Então, vamos ver. A primeira porta ali. Aqui. Ela sobe. Não vai ser o mais reto dos desenhos, tá, pessoal? E agora vamos ver. Tá, então aqui a gente tem o A e aqui a gente tem o B. Aí aqui em cima o 1, aqui o 0, aqui o 1, aqui o 0. A porta lógica daqui é uma porta NOR, né? Então aqui a gente tem o A, aqui o B, e aqui é o X que a gente quer descobrir, tá? Tá, pessoal, então deixa eu pegar uma caneta aqui. Olha só, aqui nesse exercício a gente tem uma porta NOR, tá? E a gente então tem que analisar aqui as formas de onda, que não estão muito retinhas, mas eu tentei desenhar igual o exercício ali que eu passei para vocês, tá? Pra gente ver então qual vai ser a resposta, tá? Lembrando então que uma porta NOR, né, ela é uma porta OR negada, tá? Então se a gente fosse fazer aqui a tabela verdade, né? Então aqui eu vou ter A, B. Então, vou só colocar aqui, então, a 0, 0, 0, 1, 1 e 0 e 1 e 1. Ó, se a gente tivesse só a porta OR,
né? A gente só teria 0 aqui, os outros casos todos seriam 1, tá? Como a gente tem a porta NOR, que é A mais B negado, então vai ser o contrário daqui, né? Então vai ser 1, 0, 0, 0, tá? Então, o único caso que a nossa saída vai ser 1 vai ser quando todas as entradas forem 0, tá? Então, é isso que a gente tem que analisar aqui, ó. Quando todas as entradas forem 0, a nossa saída vai ser 1. Caso contrário, a nossa saída vai ser 0, tá? Então, eu vou procurar primeiro ali na minha forma de onda, onde todas as entradas são 0, tá? Então, vejam só, ó, aqui nesse trecho, a minha entrada B é 1. Então, aqui eu já sei que, né, eu vou ter 0 na saída, tá? Então, ó, aqui, ó, as duas entradas são 1. Então, ó, seria esse caso aqui de baixo, eu também vou ter 0. Aí, ó, aqui a minha entrada é 1, então eu também vou ter 0. Daí, ó, opa, aqui, ó, o B é 0 e o A é 0, né, nesse trecho aqui, ó, tá? Então, aqui, nesse caso, ó, a minha saída vai ser 1. Vou botar 1 aqui, 0 aqui embaixo, tá? Vamos continuar analisando. Então, ó, aqui eu tenho 0, mas aqui eu tenho 1, então não pode. 1 e 1 também não. Aqui já tem 1, ó. Aí aqui de novo, ó, tanto A quanto B são 0, né, nesse trecho aqui. Então, aqui eu vou ter 1 também, tá? E aqui eu tenho 0 aqui, mas eu tenho 1 aqui, tá? Então, nesses trechos aqui, são os únicos que eu tenho 1, tá? Então, eu sei que o resto vai ser tudo 0. Não sei, eu acho mais fácil ser assim. Então, agora vocês sabem que todo, né, todo outro trajeto aqui dessa forma de onda vai ser 0, tá? Certo? Essa é uma porta NOR, então, né? Uma porta OR negada. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguns de vocês se confundiram nos desenhos, tá? Eu não desenhei o resto aqui, mas aqui também é 0, tá, pessoal? Tipo, puxando pra cá. Tá? Então é isso, essa seria a porta NOR. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Sim. Tranquilo, senhora. Tá, eu vou desenhar o 2.2 aqui embaixo, então. Então, aqui seria nosso A. Aí, nosso B, vou ver até aqui assim. Tá, eu vou fazer marcações aqui a cada trecho, né? Cada mudança que a gente vai ter de entrada, né? Lembrando que então aqui a gente vai ter uma porta NAND. Então aqui a gente tem o A, aqui a gente tem o B e a gente vai desenhar o X agora, tá? Só para a gente recapitular então como é uma porta NAND. Eu vou fazer primeiro aqui a tabela verdade de uma AND, daí a gente vai ver como é a NAND. Então aqui a gente tem a entrada A, a entrada B. Vou só colocar todos os casos aqui, né? Como a tabela verdade tem 2 entradas, a gente vai ter 4 linhas. Tá, então, uma porta AND, né? A nossa saída aqui, ela seria 1, só quando todas as entradas forem 1 também. Como a gente tem uma porta NAND, a gente só vai negar essa porta AND aqui. Tá, então, onde tem 0 vai ficar 1. Então, aqui a gente tem 1, 1, 1 e 0.
Tá? Pessoal, uma coisa, a gente ter isso aqui, essa expressão negada, não é a mesma coisa do que eu ter A negado, end B negado, tá? Vocês podem até fazer a tabela verdade disso e fazer a tabela verdade disso, para vocês verem que não é a mesma coisa. Então, às vezes, lá nas simplificações, vocês faziam isso aqui, mas não pode, tá? Porque não é a mesma coisa, embora pareça, não é a mesma expressão, tá? Vai dar resultados diferentes. Então, não achem que isso é igual a isso, tá? Mas beleza. Então, aqui, como a gente tem a porta NAND, né? A gente sabe que só vai ser zero quando todas as entradas forem 1. Então, a gente pode analisar aqui assim. A gente pode procurar, né, onde todas as nossas entradas forem 1, que a gente sabe que é zero. E daí, no resto dos casos, né, a gente vai ter 1 na entrada, tá? Então, vamos procurar, ó, onde todas as entradas são 1. Então, ó, aqui no início, o A é 0, tá? Então, ó, opa, aqui o A é 1 e o B é 1. Então, ó, nesse trecho aqui, ó, a minha saída vai ser 0, tá? Então, aqui o B é 1, mas o A é 0, 0. Aqui, ó, o 1 e 0, então também não. E daí, ó, aqui de novo, ó, 1 e 1. Então, nesse trecho aqui também, tá? O meu x vai ser 0. Aqui eu tenho 0 aqui, ó, aqui de novo, eu tenho 1 e 1, ó. Então, meu x vai ser 0 aqui também. Aqui eu tenho 0 aqui, então para cá vai ser sempre 1. Tá? Então, esses são os trechos que eu marquei, que eu sei que são 0, o resto vai ser 1. Então, eu só vou fazer um aqui. Certo? Então, essa, né, é a forma de onda dessa expressão. Tá? Algumas pessoas se confundiram um pouquinho aqui no início, né? Vocês têm que ver também, delimitar bem, né? Cada vez que tiver mudança de estado numa variável, vocês colocam essas marcações para saber que vocês vão ter que analisar, né? Aquele pedacinho, a cada trechinho, tá? Porque isso aqui nada mais é do que a gente analisar a tabela verdade, né? Então, por exemplo, aqui, ó, A é 0 e B é 1. Então, ó, A é 0 e B é 1. Então, eu tenho a segunda linha. Então, a minha saída vai ser 1, ó. Minha saída vai ser 1. Aí, agora aqui, ó, A e B são 1, tá? Então, ó, A e B 1, minha saída vai ser 0. Aí, de novo, nesse trechinho aqui, né? A é 0 e B é 1, que é o que a gente tinha antes. Aqui, 0 e 0. Então, vem aqui, ó, 0 e 0. Então, a minha saída é 1, tá? Então, assim que vocês vão analisando, né, o circuito, tá? Alguém ficou com alguma dúvida aqui em relação a esse diagrama de tempo das portas lógicas? Tudo certo? Tudo certo, Sora. Tá, deixa eu passar para baixo aqui. Eu vou ir fazendo 3 ali naquele ladinho. E daí depois, quando eu precisar de espaço aqui, eu apago daí. Então, o primeiro é A mais 1. E aí, quanto que vale A mais 1, pessoal? Pensando lá nos teoremas, né, que a gente já viu na última aula. Quanto vocês acham que é? Quanto que vocês colocaram aí de resposta? Tá? Eu queria que vocês me ajudem a resolver aqui o 3. Então, vocês vão me ajudando e vão me dizendo quanto que vocês colocaram, né? O que vocês colocaram em cada uma dessas expressões. Na primeira, Sora, segundo, né, do teorema, seria 1. Isso, por quê, né? Aqui a gente tem uma porta-hora. Então, se vocês olharem aqui, ó, até, né, nossa porta-hora que a gente tem, ó, sempre que uma das entradas for 1, a saída vai ser 1, tá? Então, não interessa se essa outra nossa entrada, sempre que uma das entradas for 1, a saída vai ser 1, tá? Então, por isso, né, que na 3.1, né, é igual a 1, tá? Que a gente já pode simplificar até, né? Se a gente tiver esse tipo de expressão aqui num circuito, a gente já pode dizer que a resposta vai ser 1. Tá? Se alguém não entendeu alguma coisa, não entendeu porque isso é equivalente a isso, vocês vão falando que a gente discute um pouquinho mais.
E na segunda aqui, né, que é uma AND de A com A, né? A mesma porta lógica, desculpa, a mesma entrada, né? Ela tá entrando nas duas portas da porta AND. Quanto que será que isso vale? É A também, né? Isso, porque, né, se A for zero, pense assim, ó, ali a gente tem ou o primeiro caso ou o segundo, ou o último, né? Ou a primeira linha ou a última. Então, ó, se for 0, 0, a saída vai ser 0. Se for 1 e 1, a saída vai ser 1. Por isso, então, né, que aqui se a gente tiver duas vezes, né, a mesma variável numa porta end, a saída vai ser ela mesma. Então, aqui a gente vai ter A. O 3.3. B end B negado. E aí, quanto que isso vale? Meio que anula e daí fica 0, né? Isso bem, muito bem, Alice. Porque, né, se como a gente tem B e B negado, né, um dos dois vai ser 0, tá? Se B for 1, o B negado vai ser 0, se B for 0, o B... aí já vai ter 0 aqui. Se a gente tiver uma das entradas sendo 0, né, a saída da nossa porta end vai ser 0 também, tá? Então, se a gente tiver isso aqui, né, em algum circuito a gente já pode colocar que a resposta é 0. A gente pode fazer essa simplificação. Aí no 3.4, a gente tem uma porta OR de C com C. E aí, qual vai ser a nossa saída? Também vai ser C, daí no caso. Isso aí. É a mesma coisa da end lá, né? Se a gente tiver aqui uma hora, ó, se for 0 e 0, a saída vai ser 0. Se for 1 e 1, a saída vai ser 1, tá? Então, aqui também a gente pode simplificar isso aqui por C. No 3.5, então, a gente tem X end com 0. Quanto será que vai ser a resposta aqui? Ser 0 também. Isso, como é uma porta end, né? Se uma das entradas for 0, a nossa saída vai ser 0. Aí a gente tem o 3.6, que é D end 1. Quanto que vai valer aqui a nossa saída, então? Vai ser D, daí. Isso, vai ser D, né? Porque a gente tem uma end de 1 com alguma coisa. Se D, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente tem 1, tá? Ó, se D for 0, a saída vai ser 0. Se D for 1, a saída vai ser 1. Então, a saída aqui, no caso, vai ser igual a D. Aí, o 3.7 é D mais 0. Agora, a gente tem uma porta OR. Então, qual vai ser a resposta? Por ser hora vai ser D, né, Sora? Isso vai ser D, né? Porque aqui a gente tem uma porta OR, ó. A gente tem uma OR com 0 aqui, ó. Então, ó, pensa que o A é o D, né? Se D for 0, a saída vai ser 0. Se D for 1, a saída vai ser 1. Então, aqui a gente tem o D também. Aí, o 3.8, a gente tem C mais C negado. Quanto que vale isso? Ó, como a gente tem C e C negado, um deles vai ser 0 e outro vai ser 1, tá? Como a gente tem uma porta OR, então, né, se uma das entradas for 1, a saída vai ser 1, tá? Então, nesse caso aqui, né, a gente pode dizer que isso aqui vai ser igual a 1. Aí, o 3.9 é G mais GF. Tá? Quanto que isso vale? O teorema que a gente utiliza aqui, eu acho que é o 14, eu não sei de cor agora os números dele. Deixa eu só ver aqui, eu posso dizer qual é o número do teorema. É o 14. Que o que é esse teorema, né? Deixa eu pegar. O teorema 14, então, tá? Ele diz que x mais xy vai ser igual a x, tá? Que no caso aqui o nosso x seria o g. Mas tem outra maneira também que a gente pode só simplificar isso aqui para a gente ver, né? Que isso aqui vai ser igual a g. Olha só. No 3.6 aqui, né, a gente viu que D vezes, né, um D com end com 1 vai ser igual a D. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Então, eu posso dizer, ó, tipo, G end com 1 mais GF, tá? Eu posso escrever essa expressão assim, elas são iguais, tá? São equivalentes. E agora eu posso colocar o G em evidência, tá? Então, eu vou colocar aqui o G em evidência. Então, aqui está multiplicando com 1
e aqui estão multiplicando com o F, tá? Então, ó, essas três expressões, elas são exatamente iguais, tá? E se a gente voltar aqui, ó, para a primeira, né, para 3.1, ó, A mais 1 vai ser igual a 1. Então, tudo isso aqui que está aqui dentro equivale a 1. Então, a minha saída aqui seria G de 1, que eu sei que é igual a G, tá? Por isso que essa resposta aqui do 3.9 é G, tá? Esse teorema 14 aqui que a gente pode simplificar dessa maneira para a gente achar esse resultado aqui. E no 10 é a mesma coisa, né, pessoal? Embora tenha o W, ele esteja negado, deixa eu ver. Eu vou escrever aqui do ladinho mesmo, tá? Então, vou colocar o 3.10 aqui. Que a gente tem Y mais W negado e Y, tá? É a mesma coisa, tá? Esse teorema 14, né? Ali o Y tanto faz ele ser negado ou não, tá? Então, eu posso ter o Y negado, tá? Porque é a mesma coisa, ó. Se eu for simplificar aqui o 3.10, tá? Então, eu vou ter, ó, Y end com 1 mais WY. Aí eu vou ter aqui, né, o Y em evidência, então vai ser 1 mais W, tá? E, ó, 1 tanto faz, se for com A ou com A negado, vai ser 1. Então, eu sei que toda essa expressão aqui, ó, vale 1, aí eu vou ter Y de 1, que eu já vi aqui, ó, pela minha 3.6, que vai ser Y, tá? Então, a resposta aqui do 3.10 é Y, tá? Embora não vai caber ali. Certo? Alguma dúvida aqui? Todo mundo entendeu, então, por que a gente fez, né? Completou cada expressão desse jeito? Acredito que sim, senhora. Tá, beleza. Qualquer coisa, vocês falam. Eu acho que o mais difícil, assim, nos exercícios vai ser esse que a gente vai fazer agora. E aí eu vou pedir que vocês me ajudem, tá? Então, vocês vão me ajudando a fazer as simplificações. Vamos ver. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse lado aqui agora e eu vou escrever as expressões todas aqui, tá? Eu sei que aqui já tem algumas, mas só daí eu vou escrever com o número, que daí eu vou só mostrando para vocês desse lado a que eu vou estar utilizando ali na simplificação. Então, deixa eu só copiar todos os teoremas ali. E aí a gente faz aqui o exercício 4. Então, os 4 primeiros são referentes às portas AND, né? Aí depois, agora, os outros 4 são referentes à porta OR.
Então, o 9 e o 10 são as leis comutativas, tá? Aí agora o 11 e o 12 são as associativas e a 13 são as leis distributivas, então. Vamos fazer 14. Tá, beleza, pessoal. Eu escrevi todas as propriedades ali, então, só para ficar mais fácil agora da gente resolver aqui o exercício 4. Que no 4 a gente tem que simplificar as expressões, tá? Então, deixa eu copiar a primeira expressão aqui pra gente. Que é A, B negado. Tá, beleza. Então, a expressão é essa, né? Então, ó, a gente tem uma end de A com B negado com D. E daí, tudo isso, né, fazendo uma hora, então, com A, B negado e D negado. O que vocês acham, né, que a gente pode aplicar primeiro, né? O que vocês conseguem perceber olhando para essa expressão? Conseguem, né, ver alguma propriedade que a gente pode aplicar aqui? E aí? Vou esperar vocês me falarem, tá? Não foi resolvendo. Então, quero que vocês vão me ajudando, né? Digam, né? Alguns de vocês já me enviaram os exercícios, então eu sei que vocês já fizeram. Então, me ajudem aí a resolver esse exercício. A 12, Sora, né? A 12. Tá. A gente pode aplicar a 12? Sim, tá? Mas a 12, ela não vai mudar a forma, né? O que a gente pode fazer? A 13A. Tá, então, Alice, eu posso aplicar 12, mas que nem tu colocou, né, em evidências algumas coisas. A gente pode fazer isso antes de fazer a próxima, né? Por exemplo, se eu só aplicar a propriedade 12, só que eu posso, por exemplo, a 12 aqui, ó, essa aqui, tá? Ó, tanto faz, né? Por exemplo, que se eu tiver uma porta end de 3 entradas, tá? Vai ser a mesma coisa que eu tiver, por exemplo, aqui uma porta end de 2 entradas e depois fazer end com x. Então, eu poderia fazer primeiro a end de y e z e depois fazer end com x. Hoje eu vou fazer as 3 variáveis juntas, tá? Tanto faz. Se eu aplicar a propriedade de 12 aqui, eu posso só para deixar mais evidente, talvez, o que eu vou fazer, tá? Então, por exemplo, assim, eu poderia deixar A, B, aí D entre parênteses, e aqui também, né? A, B e o D aqui negado entre parênteses, tá? Então, assim, eu estaria aplicando a propriedade de 12, tá? O vendo aqui pela 12, eu vejo que o meu termo A, B negado é comum nas duas expressões, tá? Então, que nem vocês falaram ali, eu poderia estar aplicando a propriedade 13, né? Então, ó, se eu aplicar a propriedade 13, né, eu vou colocar em evidência aqui o AB, tá? Então, aplicando aqui a 13A, ó, eu vou deixar o AB em evidência e daí eu vou colocar aqui do lado, né, ó, o AB está multiplicando o D e aqui está multiplicando o D negado, tá? Então, beleza, aplicando a propriedade 13, tá? Essa aqui, ó, eu cheguei aqui.
E agora, vocês veem mais alguma propriedade que eu poderia aplicar aqui? Então, olhem a 8. Isso, ó. A 8 aqui da porta OR, né? Que é x mais x negado igual a 1. Que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. D mais D negado. Então, tudo isso aqui, ó, que está dentro do parênteses é igual a 1. Tá? Então, aqui, se eu aplicar a propriedade 8, eu vou ver que AB vai ser igual a 1. Tá? Quer dizer, o AB não, né? Esse D mais D negado vai ser igual a 1, tá? E agora, né? Só tem mais uma propriedade que a gente pode aplicar aqui. Qual seria? Isso, a 2, né, pessoal? Que aqui, ó, x, uma end de x com 1 vai ser igual a x. Então, essa end aqui, ó, de AB negado com 1 vai ser igual a AB, tá? Que essa é a propriedade 2. Então, aplicando a 2 aqui, eu vou chegar em AB, tá? Então, ó, olha só. Toda essa nossa expressão aqui, ó, que tem, ó, uma porta lógica, ó, então ela tem uma end e tem um not, então já são duas. Aqui o OR são 13, tem mais duas nots lá, já são 5. Mais a end são 6 portas lógicas no mínimo que a gente deveria utilizar, tá? A gente vai resumir aqui para 3, né? Porque é uma end já é com B e a gente só vai estar negando o B, tá? Então, vejam, né, a expressão é bem menor, então é muito mais fácil a gente fosse construir a tabela verdade dessa porta lógica, né? A gente fazer só dessa expressão aqui de baixo do que a gente fazer de toda aquela expressão lá de cima, tá? Por isso que é tão importante, assim, a gente se simplificando os nossos circuitos, tá? Então, ó, vejam, tudo isso aqui vai ser igual a A, B negado. Alguma dúvida na resolução dessa? Alguém não entendeu algum passo? Se vocês não entenderem alguma coisa, vão falando, tá? Vou fazer um quadradinho aqui, vou fazer a Deu pra outra. entender melhor, senhora. Ah, é? Tá, beleza. Qualquer coisa que tu não for entendendo, tu vai chamando aí. Tá? Então, a nossa próxima expressão é essa, né? Ó, que a gente tem aqui, ó. ACD, tá? Uma porta end de 3 entradas, ou A negado B, C e D, tá? Qual porta lógica que vocês acham que a gente pode começar, né, utilizando aqui? E aí, pessoal? Vocês não veem algum termo que é comum às duas expressões aqui? Então, eu vou fazer que nem a Alice falou. Oi? Isso, o CD é comum, né? Então, aqui, eu posso, né, isolar o CD, né? Colocar ele em evidência, que é utilizando a propriedade de 13, tá? Então, ó, se eu utilizar, ó, a gente tem CD aqui e CD aqui também, tá? Então, eu vou utilizar a propriedade de 13 aqui, ó. Eu vou colocar CD, ó, ele vai estar multiplicando o A. E aqui vai estar multiplicando o A negado em B, tá? Beleza. Cheguei aqui. E agora, será que tem alguma propriedade que eu possa aplicar aqui? E aí? Ó, essa expressão aqui entre parênteses, né? Vocês não veem nenhuma equivalência com alguma expressão aqui? 15A. A 15A. Isso aí, né? 15A, ó, que x mais x negado y é igual a x mais y. Então, toda essa expressão aqui dentro, né, ela vai ser igual a A mais B, tá? Então, aplicando aqui a 15A, o CD eu mantenho e aqui dentro vai ser A mais B, tá? E aí, será que tem alguma coisa que eu posso fazer aqui agora? Na verdade, aqui acabou a nossa simplificação, tá, pessoal? A única coisa que eu poderia fazer mais aqui é aplicar de novo a 13A aqui, ó, e só multiplicar, tá? Então, eu teria, né, no caso, tem aqui no caso, eu vou precisar de uma porta end com 3 entradas, uma entrada vai ser D, vai ser C, outra vai ser D e outra vai ser A mais B, né? Então, a gente vai precisar de uma porta end de 3 entradas e de uma porta OR, tá?
Se eu aplicasse de novo aqui a 13A, eu ficaria, então, com CDA mais CDB. Tá? Que daí aqui eu teria que precisar, então, de duas portas end de uma ordem, tá? Então, tanto faz. Se vocês quiserem parar aqui, tá ok. Se quiserem escrever a expressão assim, tá ok também, tá? Só que se eu quisesse manipular, eu prefiro, por exemplo, deixar as letras na ordem, né? Tipo, em vez de deixar o A aqui no final. Então, para eu manipular isso, eu poderia utilizar essa porta, a propriedade 10 aqui, ó, que diz que x e y é igual a y vezes x. Ou seja, eu posso mudar a ordem ali das coisas que não vai influenciar em nada. Então, se eu quisesse, né, eu poderia aqui estar aplicando agora o 10, que vai ficar ACD mais BCD, tá? Mas também, qualquer um desses três aqui, vocês poderiam parar que ia estar correto, tá? Então, vamos seguindo. Vou colocar o 4.3 aqui, que é alegado dele, mais ABD. E aí, pessoal, o que a gente pode começar a fazer primeiro aqui nessa expressão? Como vocês resolveram este? Tu pode usar a 13A, isolar o D. Isso. Então, vamos ver. Ó, o D é comum aqui e aqui, né? Então, a gente vai utilizar a propriedade 13A para isolar o D. Então, ó, vai ficar aqui, ó, A negado e aqui A mais B. A gente não precisa estar escrevendo todas as propriedades que a gente vai estar usando. Eu falei para vocês irem escrevendo só para vocês irem lembrando, né, de ficar sempre olhando a tabela e vendo a propriedade que vocês usar. Com o tempo, né, vocês já vão estar mais acostumados, aí não vai precisar ficar escrevendo cada uma assim, é mais para a gente ir lembrando que a gente está utilizando. Tá, então, beleza. Coloquei o D em evidência que a gente ficou com A negado mais A mais B. E agora, tem alguma propriedade que eu posso usar? Agora tu usa 15B. Isso, então, ó, a 15b diz que x negado mais xy é igual a x negado mais y. Que eu posso aplicar aqui dentro do parênteses, né? Que eu vou saber que aquilo ali vai valer a negado mais b. Tá? Então, utilizando aqui, ó, a 15b, vai ficar d e aqui vai ficar a negado mais b. E aqui também, né, pessoal? Aqui acabou a minha resolução. Eu não tenho mais o que fazer. Eu posso fazer que nem eu fiz aqui embaixo, né? Eu posso aplicar a 13A, aí então aqui eu só vou estar multiplicando por cada coisa. Então, se eu aplicar aqui a 13A de novo, eu vou ter D anegado mais DD, tá? E eu também posso aplicar que eu apliquei antes a 10, né? Só para trocar a ordem. Então, se eu aplicasse a 10 aqui, né? Eu ficaria com A negado D mais BD, tá? Mas, de novo, qualquer uma, então, ó, qualquer uma dessas três expressões aqui, ó, estaria correta, tá? Que nem aqui, ó, qualquer uma dessas aqui, ó, já seria a resposta certa, tá? Porque a gente não tem mais o que simplificar, né? A gente pode só apenas escrever a porta lógica de outra forma, tá? E agora, então, temos o 4.4. Deixa eu ir colocando ele aqui. Eu acho que o 4.5 eu vou apagar todo o quadro, que ele vai ocupar mais espaço. Tá, então, num dos lados eu tenho só o C que não é negado e aqui eu tenho o C negado também, tá? E lembrem que isso aqui, ó, cada variável, ela é negada individualmente, tá? Ela não são, né, um traço contínuo por cima de tudo, tá? Que são coisas diferentes, lembra que eu falei? São coisas diferentes, então a gente não pode fazer isso, tá? Aqui nessa expressão, então, vocês veem alguma coisa, o que a gente poderia fazer primeiro? Tem termos em comum aqui, né? Então, se a gente olhar, ó,
Ó, tem A negado aqui e A negado aqui, tem B negado aqui e B negado aqui, tem D negado aqui e D negado aqui. Então, né, utilizando lá a propriedade de 13, a gente vai poder colocar esses termos em evidência. Então, utilizando a propriedade 13A, né, eu vou colocar aqui, ó, A negado, B negado e D negado em evidência, e vou estar multiplicando por C mais C negado. Tá, beleza, já fiz a primeira parte. E agora, o que eu posso fazer aqui? Ó, aqui a gente tem C mais C negado, né? Que se a gente for olhar aqui, ó, é a nossa propriedade 8, ó, X mais X negado, que vai ser igual a 1, tá? Então, todo esse trecho aqui, ó, vai valer 1, tá? Que é a propriedade 8. Beleza, apliquei a 8, essa aqui é parecida com essa que a gente fez aqui em cima, né? Que daí, ó, a gente tinha D mais D negado, virou 1, e agora a gente pode aplicar a propriedade 2, né? Que a propriedade 2 diz que X de 1 vai ser o próprio X. Tá? Então, se eu aplicasse aqui agora a propriedade 2, eu ficaria só com A, B e D. E é isso, tá, pessoal? Essa é a resposta ABD. Aqui não tem como escrever de outra forma, né? Vai ser isso mesmo. E só lembrando, né, que cada variável é negada individualmente, né? Não é um traço contínuo assim em cima de todos. Certo? Até aqui tudo bem? Eu vou apagar todo o quadro agora, tá? Para a gente fazer a 4.5, que ela vai precisar de mais espaço. Tá? Qualquer coisa vocês vão falando aí. Cara, eu só queria comentar, não tem nada relacionado, mas é que eu acho engraçado quando a senhora tá apagando o quadro, porque no vídeo aparece na hora, tipo, as coisas ali. Não sei, isso passou na minha cabeça agora. Eu troquei as canetas, eu troquei a tinta e elas estão bem boas agora, daí tá até difícil de apagar o quadro. Sim. Tá, então 4.5, que a gente tem M mais N, depois M negado mais P, e depois N negado mais P negado. Cuidem as reações aqui, tá, pessoal? Tem alguns que já escreveram a expressão trocada. Tá, então, beleza. M mais N, M negado mais P e N negado mais P negado. Beleza. E aí? E agora? O que a gente pode fazer aqui? O que vocês acham? Eu só ver, eu acho que você só tinha mandado aqui respondendo, né? Beleza. E aí, gente? Qual a primeira propriedade que a gente pode utilizar aqui? O que vocês acham? Isso, a 13b, né? Que a gente, né? Isso aqui é que nem a... Esqueci agora o nome em matemática, mas isso é que nem a gente tem lá, por exemplo, x mais 1 ao quadrado, né? Que a gente vai fazer x mais 1 mais x mais 1. Então, aplicando aqui a 13b, olha só. Eu vou aplicar primeiro, ó, então, ó, eu tenho que pegar o m e multiplicar pelo m negado e pegar o m e multiplicar lá pelo p. Depois eu pego o n e multiplico aqui e o n e multiplico lá também. Eu vou multiplicar primeiro só esses dois parênteses aqui, tá? Depois que eu vou multiplicar por esse outro. Então, aplicando aqui a 13b, eu vou fazer, não, então, ó, vai ficar m com o m negado aqui, agora mais mp, tá? Aí aqui ó, vai ficar, então, ó, n com m negado mais n com p, tá? Daí tudo isso aqui, né, multiplicado por m negado mais p negado.
tá? E agora aqui, antes de eu multiplicar, eu já posso ver, né, alguns termos aqui que eu posso cortar, então eu não vou precisar ficar fazendo multiplicação à toa. Vocês veem alguns termos aqui, ó, que a gente pode eliminar? O M negado ali dá pra eliminar. Isso, então olha só, pela propriedade 4, né, n de x negado é igual a zero. Então, se eu for olhar aqui pela propriedade 4, tá? Todo esse termo aqui, ó, ele vai ser igual a zero. Então, eu posso só colocar zero aqui, eu poderia colocar, ó, zero mais MP mais NM mais NP, que vai ser N negado mais P negado. Que depois também, ó, se vocês olharem aqui para a propriedade 5, né? Ó, x mais zero é igual a x. Então, eu não preciso continuar escrevendo esse zero aqui, né? Porque toda essa expressão, como está fazendo uma porta-hora com zero, o resultado vai ser o resto da expressão. Então, aqui eu também, né? Se eu só escrever de novo essa expressão sem o zero, eu já vou estar aplicando a propriedade 5 também, tá, pessoal? Mas eu não vou escrever de novo aqui, então eu vou só aplicar agora de novo a 13b, tá? Então, eu vou multiplicar o n e o p por toda essa expressão aqui. Então, ó, vamos fazer a propriedade 13b, ó. Então, vamos lá. Ó, vai ser mp com n negado mais mp com p negado, tá? Aí vamos para esse segundo termo aqui, tá? Eu estou multiplicando esse por aqueles dois lados. Então, mais nm negado, n negado, mais n, m negado, p negado. E agora aqui. Então, np, n negado, mais np, p negado. Tá? E aqui já tem várias coisas que eu poderia cortar. O que eu vou fazer para a gente visualizar melhor, assim, é que eu vou só trocar a ordem, né? Eu vou fazer aqui a propriedade 10 e vou colocar as letrinhas na ordem, tá? Tipo, em ordem alfabética, assim. Então, ó, aqui vai ficar M, N negado P. Aqui vai ficar M, P, P. Então, aqui vai ter N, N negado, M negado. Então, vocês vejam que é bem fácil da gente se confundir aqui e trocar a expressão, né? N, N negado P, mais N, P, P. Tá? E agora, pessoal, tem uma expressão gigante aqui. O que eu posso fazer? Tu pode usar 12 em todas, que tiver duas letras iguais. Só que... L, N, M. Eu escrevi L em algum lugar? Tá. Então, agora, isso, eu posso aplicar essa propriedade, que é a 12, tu falou? É, 12. Então, essa 12 tu vai estar só colocando em evidência alguns termos. Ah, tá. Não é agora fazer a diferença, desculpa. Ah, tá, não, olha só, tu pode aplicar a 12, mas o que eu acho que é melhor fazer primeiro é a gente aplicar a propriedade 4, tá? Porque a 4 é x, uma n com x negado é igual a zero. E tem vários casos que a gente pode fazer, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó, a gente tem p e p negado, aí, ó, aqui a gente tem n, n negado, aqui de novo, ó, a gente tem n, n negado, aqui a gente tem p e p negado, tá? Então, todos esses termos aqui, ó, que eu passei a caneta, tá, eles vão ser zero, porque a gente tem esse n, n negado aqui, p e p negado, tá? Então, a gente pode eliminar todos esses termos, que no caso seria a propriedade 4, tá? Então, eu vou só reescrever sem esses termos aqui, tá? Então, ó, vai ser m, np, ó, esse aqui vai ser igual a zero, aí, ó, esse aqui também vai ser igual a zero, aí aqui vai ser m negado, np negado, e os outros dois aqui vão ser zero, tá? Então, a gente está aqui. Deixa eu ver só o que vocês falaram, que eu não consigo ficar acompanhando. Tá, não é tudo zero no final, não, tá? Tá, beleza. Então, agora a gente chegou nessa expressão aqui, que eu vou só reescrever, tá? Para ficar mais fácil para a gente ver
o que a gente vai ter. Deixa eu pegar. Eu vou aplicar aqui, ó, a propriedade 5, tá? Que diz que x mais 0 é igual a x. Então, no caso, só vou eliminar os zeros, tá? Então, a gente vai ficar com n negado p mais m negado np. Tá, e aí? E agora? Aqui tem alguma coisa que eu possa fazer ainda nessa expressão? Pessoal, ó, agora aqui, ó, a gente não tem mais nenhum termo em comum, né? Ó, porque a gente tem M aqui e M negado aqui. Tem N negado aqui, N aqui, tem P aqui e P negado lá. Então, na verdade, não tem mais nada que a gente possa fazer, tá? Essa é a nossa última simplificação, tá? A gente chegou aqui e aí que a gente vai parar. A não ser que, né, não sei se alguém chegou mais longe que isso, pelo que eu vejo aqui, a gente não tem mais como simplificar nada. Alguém conseguiu alguma coisa diferente? Acho que é isso, né? Deixa eu sentar aqui. E aí, alguém ficou com alguma dúvida ainda, alguma coisa? Não entendeu algum exercício? Não entendeu? Oi. Aí, mas, por exemplo, a 8 ali, ela é x mais x negado, né? Aham. Tipo, ok que eu tenho 3 termos, mas eu tenho quase a mesma coisa que a 8, só que com 3 termos. Ou não? Não. Porque eu tenho o m e o m negado depois. Aí o n negado e o n normal. Tá, tipo, se tu tiver, a gente pode até fazer a tabela verdade disso, mas que nem assim, ó. Se tu tivesse aqui, ó, porque se teu x, né, se teu x fosse igual a MNP, daí se tu tivesse MNP mais MNP e tudo negado, seria uma coisa. Daí tu poderia, sim, aplicar a propriedade 8, tá? Mas aqui, ó, cada termo ele é negado individualmente, tá? Então, tu não vai poder aplicar isso, tá? Tá, entendi. Mas tu pode pegar e fazer a tabela verdade dos 5 aqui, dessa expressão que a gente tem nas 5, e ver se tu consegue aplicar a mesma coisa, mas eu acho que não, porque daí só se teus termos aqui fossem juntos, né? Se teu x valesse tudo aquilo ali. E aí, pessoal, alguém falou uma dúvida, alguma coisa? Mais alguma questão? Mais alguma coisa que não tinha entendido bem antes? Talvez não tenha ficado bem claro agora também? Eu acho que assim era mais complicadinho, então deu pra entender bem até. É que é mais complicado. E tem muito termo, né, gente? Tipo, ficou grande a expressão, e além do que é muito fácil de se enganar também, de um termo está negado, daí a gente já copia para outra linha sem a negação, tá? Então aqui a gente tem que prestar bastante atenção mesmo, tá? Porque senão é bem fácil a gente se enganar, e daí no fim a gente vai estar simplificando, mas a expressão não vai ser igual. Então, quais são as maneiras da gente testar para ver se está ok? A gente pode simular, né? Então a gente simularia que nem a primeira expressão, né? Lá o 4.5 que está escrito lá, a gente simularia, tá? Esse circuito, né? Construiria ele, simularia e simularia a nossa resposta final, que é o que eu cheguei ali, tá? E veria, né? Se para todas as combinações de entradas, né? A resposta vai ser a mesma. Certo? Esse eu acho que, digamos, é o mais fácil, porque você tem que montar o circuito em si lá no programa. Outra coisa que poderia ser feita é a gente montar a tabela verdade, né? Então, a gente montar a tabela verdade lá da primeira expressão, né? E depois montar essa do final que a gente achou, tá? Só que, claro, bom, aqui a gente não vai dar uma tabela verdade com tantas linhas, porque a gente tem 3 entradas só, né? Só vai dar com mais colunas, porque a gente tem várias operaçõezinhas aí que a gente tem que fazer, tá? Mas acho que é bem interessante a gente fazer isso até, por exemplo, quando vocês estão fazendo uma expressão, né? Estão simplificando um circuito. E vocês não sabem se vocês acertaram, se erraram, estão confusos, façam isso, né? Tentem simular ou tentem montar a tabela verdade,
que daí vocês vão ter certeza absoluta, né? Que sim, ou acertaram ou não, opa, tem alguma coisa errada. Eu vou parar aqui de apresentar meu quadro. Peraí, deixa eu só para a apresentação. E não tem portas lógicas, tá? Que a gente pode pegar e a gente pode montar o circuito, tá? Então não é uma coisa totalmente digital só no computador, tem sim físico, tá? Normalmente a gente tem aqueles circuitos integrados. Não sei se vocês já foram para o laboratório, acho que sim, semestre passado, né, em eletrônica. Tem circuitos integrados com as portas lógicas. E daí aqui, eu não sei se é na próxima aula ou na outra ainda que vocês vão ver, que tem portas lógicas que elas são universais, tá? Que é por isso que a gente aprendeu aqui a Noria NAND, porque essas portas lógicas, vocês vão ver, né, nas próximas aulas, que a gente pode utilizar elas para representar qualquer circuito. Então, por exemplo, sei lá, pensem que com esse circuito aqui que eu montei, né, eu precisaria de portas AND, OR e NOT, né? Então, eu precisaria comprar tantas AND, tantas OR, tantas NOT, daí vai que eu compre alguma errada, ou que eu compre um menor número, e daí no fim eu não vou conseguir montar o circuito. Daí, então, existem essas portas lógicas universais, tá? Que a gente vai ver, que a gente já aprendeu elas, eu só vou falar isso para vocês, a gente vai utilizar essa propriedade delas, que com elas a gente consegue montar qualquer circuito. Então, por exemplo, era muito mais fácil eu comprar vários 6 só de NAND, que eu sei que eu vou conseguir montar qualquer circuito com elas, do que eu comprar específico, vai que eu me engane, né? No fim, eu não vou conseguir montar o circuito. A gente não vai poder... As placas... Não. Aqui, sim. Essas plaquinhas verdes que tu diz, acho que são as placas de circuito impresso, na verdade, tu pode representar qualquer circuito com elas. Ela é só, digamos, um suporte ali pra gente fixar os componentes, tá? E também um jeito da gente ter contato entre o circuito, né? Porque acho que vocês só utilizaram a protoboard até hoje, imagino. Que, na verdade, digamos que ela é ali, que daí, no caso dessa placa, a gente vai soldar os componentes, então eles vão ficar estáveis, eles vão ficar fixos ali, né? Porque a protoboard tem bastante mau contato. Então, vai oferecer um suporte, né, para os nossos componentes. E também vai ter todas as conexões ali. Então, para a gente fazer essa plaquinha, no caso, a gente tem que saber qual é o circuito, quais os componentes que a gente vai utilizar e a posição deles, né, as conexões que a gente precisa. Mas essas placas, elas são, digamos, genéricas, né? Tu pode utilizar em qualquer circuito, só que daí tu tem que fazer o desenho dela. Até se tu abrir qualquer coisa que tu tem na tua casa, tipo um controle de televisão, alguma coisa assim, tu vai ver que dentro tem uma plaquinha. Eu até tenho placas aqui, coisas que eu posso mostrar para vocês, mas não estão exatamente onde eu estou aqui agora. Mas eu posso mostrar em outra aula. Eu dou aula até de placa de circuito impresso para outro curso. E daí vocês, né, se resolverem seguir nessa área da engenharia, vocês até vão aprender a fazer isso. Certo, pessoal?